Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre as principais doenças que podem afetar o nosso sistema respiratório e principalmente como prevenir essas doenças. No estúdio eu recebo o Dr. Braulio Nunes. Tudo bem, Dr. Braulio? Tudo bem, Gisele? Muito obrigado pelo convite aí para falar sobre esse assunto tão importante que está tão em alta hoje em dia, né? A gente está acompanhando todas as mudanças climáticas que estão acontecendo, as queimadas, então os sintomas respiratórios estão cada vez mais prevalentes e é sempre bom tirar as dúvidas e ajudar a todos a entender o que está acontecendo. Perfeito, doutor. Para a gente começar, a poluição é a principal vilã. Atrapalha muito o nosso sistema respiratório, não é mesmo? Com certeza. Então, a poluição ela tem dois papéis muito importantes, né? Ela pode causar tanto uma piora aguda das doenças em pacientes que já possuem uma doença crônica, ou mesmo levar a doenças crônicas no futuro, né? Então, a gente tem, por exemplo, os pacientes que possuem rinite alérgica, os pacientes que possuem asma, DPOC, eles podem ter uma piora aguda dos seus sintomas. Então, o paciente com uma rinite, ele pode ter aquela coriza, os espirros persistentes. E os pacientes que têm asma e a DPOC, que é o enfisema pulmonar, doença causada pelo cigarro, eles podem ter piora da tosse, piora da expectoração e piora da dispneia, levando os pacientes então a procurarem pronto-socorro, necessitando de antibióticos e um tratamento hospitalar que muitas vezes é oneroso tanto para o sistema de saúde quanto para os pacientes que têm que ficar ali internados, afastados dessas atividades. Perfeito, doutor. A gente sempre ouve falar de asma e bronquite, mas quais são as outras doenças, as doenças mais comuns que afetam o nosso aparelho respiratório? Isso é um tema muito importante, assim, que gera muita dúvida, né? Primeiro, bronquite. Bronquite, na verdade, não é uma doença. Bronquite significa inflamação dos brônquios. Então, a inflamação do brônquio está causada pelo quê? Então, quando você fala que tem bronquite, você precisa identificar qual a causa da bronquite. Você tem, por exemplo, a asma. A asma é uma causa que gera uma inflamação nos brônquios, uma bronquite. O DPOC, que é enfisema pulmonar, a doença do cigarro, é uma causa que gera bronquite também. As próprias doenças virais, então a gripe, os resfriados, a coqueluche, elas podem gerar inflamação nos brônquios, então também é uma causa de bronquite. Então é necessário que quando você tenha sintomas de bronquite, você precisa investigar qual a causa que está gerando essa bronquite. Então seu diagnóstico não é de bronquite. Bronquite é um sintoma que você está apresentando. A causa precisa de uma avaliação médica para ser investigada. E é importante ressaltar também que a poluição ambiental também está associada a outras doenças, como a fibrose pulmonar e o próprio câncer de pulmão. Então, existem todos os sistemas envolvidos que podem estar gerando essas alterações no pulmão. Doutor, e a gente sempre fala aqui no De Bem com Você que prevenir é muito melhor do que tratar, não é mesmo? Então, como prevenir essas principais doenças, né, que atingem o nosso sistema respiratório? Legal. Então, uma coisa muito importante. Primeiro ponto, vacinação. Temos que estar com a vacinação em dia para prevenir as doenças transmissíveis. Isso é um bem tanto para a gente quanto para aqueles que nos cercam. Então, a gente nos protegendo, a gente também protege aqueles que estão ao nosso redor, certo? Outro ponto importante também é as pessoas que fumam. O tabagismo é uma causa muito importante de doença não só respiratória, mas AVC, infarto, doença da circulação e câncer no geral. Então, o controle do tabagismo é muito importante para poder controlar todas essas doenças sistêmicas, tá? E lembrar sempre de usar máscara quando você for em algum lugar ali que está com uma quantidade maior de poluição, muita fumaça, evitar produtos químicos que são voláteis, que podem fazer mal para o sistema respiratório. Ótimo, doutor. E manter a casa sempre limpinha também, né? Com certeza. É isso mesmo. Bom, gente, quando o assunto é sistema respiratório, não tem como deixar de falar das alergias, que prejudicam bastante a saúde. E o repórter Matheus Andrade foi conversar com uma especialista sobre esse assunto. Doutor, vamos conferir? Oi, Gi, tudo bem? Olha só, quem tem muita coceira no nariz ou então aqueles espirros que parecem nunca terminar, sabe como a nossa saúde respiratória impacta diretamente na nossa qualidade de vida. E diante disso, diagnóstico e tratamento também são fundamentais. Mas afinal, qual a relação entre as alergias e as doenças respiratórias? Quem responde pra gente é a imunologista e alergista Tatiana Camargo. Tatiana, muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente então, qual a relação entre essas alergias e as doenças respiratórias?
Então, a gente tem que no grupo das doenças respiratórias, a gente tem a rinite, né, que é bem prevalente, coçar o nariz, espirrar, congestionar. A gente tem a asma, que é um grupo também bem frequente, bebexador, a tosse do idoso, o cansaço. Tem as alergias oculares, então, assim, alergia na mucosa do olho, não é uma alergia infecciosa, mas ela é bem prevalente também nessa época. E quais são as medidas preventivas? Como prevenir essas doenças? Então, o mais importante é a gente deixar assim, a gente vem tendo muitas mudanças climáticas ultimamente, né? Então, o mais importante é a gente ter um ambiente adequado, diminuir a quantidade de pó, de poeira. Se você tem alergia, por exemplo, para cachorro, para gato, ter cuidado ali com o ambiente que você convive com os animais, diminuir a exposição aos ácaros, que são bem prevalentes. Ou seja, os cuidados começam em casa. E existe alguma estação onde esses sintomas são mais intensos? Geralmente a gente tem uma piora ali outono e inverno, mas assim, ultimamente devido a tanto tempo não definido, né, mudança climática mais prevalente, a gente está tendo ali uma prevalência às vezes do ano todo. Chega assim na primavera pode piorar, às vezes no verão a gente tem prevalência também piora com as infecções respiratórias. E quais são os tratamentos mais adequados uma vez identificados esses sintomas no paciente? Então, o importante, primeiro, é identificar do que você tem alergia, né? Então, assim, existem testes para isso, a gente consegue identificar do que o paciente é alérgico, se é uma exposição, se é o ambiente, se é uma irritação, às vezes, local, ou se ele é alérgico mesmo, tem ali o perfil imunológico modificado. E a partir dali, a gente vai ver se é um paciente persistente, se é um paciente mais grave, se ele precisa de tratamento só de vez em quando, na crise, ou se é um tratamento que ele vai precisar ao longo do ano. Tatiana, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, é isso. Ficam as dicas da profissional. Esses sintomas que começam leves, às vezes acabam se intensificando. Tudo tem tratamento, tudo pode ser acompanhado. Então, quem se identificou com esse papo que a gente teve aqui, fica a dica e procure ajuda médica. Volto com você, Gi. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação e eu agradeço também a participação da alergista Tatiana Camargo. Doutor, nós conversamos um pouquinho antes da reportagem sobre bronquite, né? Você falou que a bronquite é um sintoma que pode dali ter várias outras doenças. Mas a gente escuta muito a expressão bronquite alérgica. Qual que é a diferença? Ou existe mesmo essa bronquite alérgica? Legal, então é importante a gente primeiro definir o que é a bronquite, quais são os sintomas da bronquite, né? Então a bronquite é a inflamação no brônquio, então ela é causada principalmente por tosse, com expectoração e sintomas de falta de ar. O paciente também pode apresentar sensação de chiado no peito, como se tivessem uns gatinhos miando dentro do peito. É uma coisa bem relatada, bem comum pelos pacientes. Então, esses são sintomas de bronquite no geral, né? E uma das coisas que as pessoas falam é a tal da bronquite alérgica, né? Seria um espectro dessa alteração da bronquite. Então, a bronquite alérgica muitas vezes é referido como sinônimo da asma, certo? Mas a asma, nem toda asma é alérgica. Isso é um conceito que existia antigamente e hoje em dia a gente já vem mudando, já vem estudando, já sabe que nem toda asma necessariamente é alérgica. A asma alérgica ela geralmente começa na infância, com outros sintomas de alergia, então às vezes coceira na pele, coceira nos olhos, a pessoa fica com aquela pele vermelha, sintomas alérgicos mesmo de dermatite alérgica. E muitos sintomas nasal. Os sintomas nasal são muito comuns, então a rinite alérgica, os espirros, e são sinais de que a pessoa possui uma alergia, certo? Então, se a pessoa tem sintomas de alergia junto com os sintomas respiratórios, ela pode sim estar com uma asma do perfil alérgico. Mas nem todos os pacientes que têm asma apresentam esses sintomas alérgicos. Então o paciente ele pode não apresentar sintomas de alergia, então não tem coriza, não tem coceira na pele e mesmo assim tem um quadro de asma. É um outro perfil de asma, geralmente são pacientes que começam com sintomas numa idade mais avançada, às vezes tem alguma exposição ali, às vezes é na casa, que você usa algum produto de limpeza, alguma coisa volátil que pode irritar o pulmão e gerar esses sintomas de uma bronquite também do perfil da asma. Mas, lembrar, nem toda asma é alérgica, mas precisa ser investigada. Entendi, doutor. E a asma tem algum fator hereditário? A asma possui um forte fator hereditário, é bem comum ter a história familiar, então ter algum
mãe, pai, irmão ou algum tio que tenha também a asma. E essa asma desse perfil mais alérgico, que é mais hereditária, costuma acontecer mais na infância também. A asma que é mais tardia, que tem um perfil não alérgico, ela é muito mais associada à sua vivência, o que você passou pela vida, às vezes o seu trabalho, que você se expôs ali a muita fumaça, a algum produto tóxico que acaba lesando o pulmão e desencadeando uma asma mais tardia. Entendi, doutor. E muitas pessoas têm o hábito de lavar o nariz com sorinho, né, com a seringa. Esse hábito é bacana, assim, ele pode ajudar a prevenir as doenças, ou pelo menos essas alergias nesse tempo mais seco? Esse hábito é fundamental. Então, lavar o nariz é uma das coisas que a gente sempre recomenda para os pacientes que têm sintomas nasais. Então, a lavagem tem que ser feita com um volume de alto fluxo, então tem que ser pelo menos 60 ml, de uma água filtrada. Então, nada de ir no chuveiro e jogar água no nariz. Isso não é o suficiente para poder fazer a lavagem nasal adequada. Então, você tem que usar um volume de pelo menos 60 ml, fazer uma lavagem boa, com uma solução salina estéril, um soro fisiológico. Não é bom usar água da pia, nem água do chuveiro, porque não é água filtrada. Então, pode ser que tenha uma bactéria ali que eventualmente pode gerar uma infecção nasal e prejudicar. Certo? Entendi. Então, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Acho que é melhor o soro, né, doutor? Porque aí não tem erro. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, ou até um pouquinho mais morninha, porque a gente sabe que água gelada no nariz não dá certo, né? É verdade. Mas tá bom, ótima dica. E quando o assunto é saúde respiratória, você sabe como avaliar a saúde dos seus pulmões? Depois do intervalo, o Dr. Braulio conta pra gente. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Saúde do sistema respiratório é tema do De Bem com Você de hoje. Você sabia que a poluição atmosférica é uma das maiores ameaças à saúde respiratória? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 99% da população mundial respira ar poluído. E essa poluição está associada a 7 milhões de mortes por ano. E agora a gente vai escutar a população. Doutor, nossa equipe foi até as ruas para saber se essa poluição anda atrapalhando a saúde. Vamos conferir? Então, eu aos 2 anos de idade, né, eu tive a primeira crise de bronquite, e aí minha mãe, a cada mudada de temperatura, né, aí eu ficava meio asmática, era uma bronquite asmática. Eu tenho um umidificador em casa, hoje eu tô com uma bebê, nós temos um umidificador nos ambientes, porque o ambiente está muito seco. Para o tratamento da minha sinusite, eu procuro sempre manter o ambiente o mais úmido possível, né, assim, na questão para ajudar no ar, né, porque quanto mais seco ele fica, aí é quando vem as crises, né, então eu procuro fazer uma inalação, né, deixar o ar mais puro para mim, e evito sair muito em horário quente, assim, que o tempo está muito seco. Então eu procuro evitar esses horários assim. Eu tenho rinite e sinusite eventualmente. Tinha uma sinusite crônica, mas ela está bem controladinha, então o que me afeta mais ultimamente é a rinite. A gente procura estar sempre com um umidificador, e lavagem de nariz. Aí tem o combozinho, né, nos períodos mais frios, né, intensifica a lavagem do nariz, faz alguns produtos para poder não deixar o nariz ressecado e beber muita água. Muita água, né, doutor? Muito importante, beber a água. Essa questão da umidificação das vias aéreas é importante também. A gente sabe que o epitélio da via aérea ressecado, ele inflama mais rápido, dificulta a respiração. Então, muitas vezes com esse tempo seco, um umidificador realmente ajuda. Mas a gente precisa considerar, levar em consideração, tomar cuidado para não umidificar demais a ponto de você ficar ali com a casa toda molhada, as paredes molhadas, porque você predispõe ali crescimento de ácaros, mofo, que eventualmente podem gerar a piora do sistema respiratório também. Então, umidificar é importante, mas umidificar demais também pode ser prejudicial. Tá certo, perfeito. Doutor, e quando eu devo fazer um check-up para investigar como anda a saúde dos meus pulmões? Se você tem algum fator de risco, é muito importante você fazer essa avaliação. Então, história familiar de doenças pulmonares, se você é um fumante ou um ex-fumante, é necessário fazer essa avaliação se não existe alguma doença crônica comprometendo as vias aéreas. E quais são os principais sintomas que levam as pessoas a procurarem o pneumologista? Então, a tosse crônica principalmente, a partir de 3 semanas de uma tosse que não melhora, uma tosse produtiva, falta de ar, sintomas de chiado no peito, são os principais sintomas que levam você a procurar o pneumologista.
Perfeito, doutor. E nós sabemos que o especialista também que cuida dos nossos pulmões, né, não é responsável só pelas consultas com o adulto, existe essa área pediátrica também. Mas quando os pais devem falar, olha, está na hora de eu procurar um especialista, investigar o pulmãozinho desse bebê ou dessa criança? Os sintomas nas crianças sempre são mais difíceis de lidar porque isso é questão da comunicação, né? A criança não consegue referir muito bem o que ela está sentindo, então você tem que ter aquela sensação de pai e mãe mesmo, de estar ali perto, ver se a criancinha tem dificuldade de respiração, está fazendo muito esforço para a respiração. Às vezes a primeira coisa que altera é a questão da alimentação, a criança começa a rejeitar o alimento, começa a vomitar, começa a perder peso, então é sinal de que tem alguma coisa errada e que precisa de uma investigação. É muito comum também ter as crianças que chiam o peito, né, chamadas bebês chiadores. Então, é um sinal de que existe algum acometimento ali respiratório que precisa de uma avaliação de um especialista. Perfeito, doutor. E já que a gente falou sobre as crianças, né, a maioria das doenças respiratórias tem fatores, assim, está ligada a fatores genéticos ou não? A criança pode desencadear essa doença, mesmo quando o pai ou a mãe nunca teve nenhum problema de saúde? As doenças na infância, elas estão muito associadas a fatores genéticos e muito a fatores também durante a gestação. Então, às vezes, uma mãe que fuma durante a gestação ou que vive em um ambiente que é muito poluído durante a gestação pode gerar sintomas para a criança, mesmo quando ainda é bebezinho, quando é um feto, até no momento que ela nasce, com sintomas no início da vida. Então, existe esse fator genético, que é bem importante, mas toda a parte do pré-natal, os cuidados, o cuidado que a mãe toma durante a gestação, a questão das vacinações, a questão das exposições, tudo isso pode levar também impacto na vida do bebê. Entendi, doutor. E já que a gente está falando das crianças, a criançada adora brincar ao ar livre. Só que tem que tomar um certo cuidado com o horário, né? Principalmente em dias mais secos. É bom os pais levarem bastante água, ficar atentos a esses horários que o tempo está mais seco, para cuidar ali da saúde dos pulmões dos pequenininhos. Com certeza. Então, não só a questão dos pulmões, mas a gente sabe que aquele sol ali entre 10 a 2 horas da tarde é um sol mais intenso, então você pode ter queimaduras de pele, então tem que usar sempre protetor solar para proteger também a pele, evitar que tenha câncer de pele no futuro, porque a gente sabe que mesmo com as exposições durante a fase da infância, pode levar a acometimentos no futuro da pele também. Sem contar que esse ar de 10 a 2 da tarde é o ar mais seco, então você tem que estar sempre hidratando, bebendo bastante água para poder umidificar as vias aéreas e não prejudicar a respiração das crianças. Ótimo, doutor. E nós também a gente sempre escuta falar rinite. Toda hora, eu estou com rinite. Às vezes a pessoa nem sabe o que é rinite e fala, eu tenho rinite. E a rinite, ela pode ser confundida também com resfriado. Mas como identificar quando é rinite e quando é resfriado? Existe uma diferença? Existe uma diferença. Então, a rinite, ela na verdade é um espectro clínico, né? Então, ela significa inflamação da região do nariz, ali das vias aéreas superiores. Assim como a bronquite, a inflamação do brônquio, a rinite é a inflamação da região do nariz. E essa rinite, ela pode ter várias causas também. A gente tem a rinite alérgica e a gente tem as rinossinusites virais. Então, você pode ter rinite e sinusite também viral. Então, os resfriados, os vírus, influenza, o rinovírus, que são os vírus que circulam durante o período, principalmente do verão e do comecinho do inverno, eles podem gerar essa inflamação no nariz, então gerando uma rinite causada por um vírus, uma rinite viral, que é o famoso resfriado, né, a rinocinusite viral. Mas existem aquelas rinites que não são causadas por vírus, que são causadas por sintomas alérgicos ou mesmo outras doenças autoimunes que a pessoa tem. Então, existe essa diferença. A grande diferença é que a rinite viral, ela é autolimitada. Então, ali entre 5 a 7 dias, você costuma ter uma melhora dos sintomas e você volta à normalidade. Se essa sua rinite está muito prolongada, se você está muito tempo com sintomas respiratórios, às vezes é preciso fazer uma avaliação para poder ver se você não tem alguma outra infecção bacteriana sobreposta ou algum outro tipo de rinite que precise de um tratamento mais específico. Perfeito, doutor. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores e aí você falou sobre os refluxos, que eles prejudicam em muito o nosso pulmão, né? Eu não sabia dessa relação, mas eu gostaria que o senhor explicasse, que você, né, explicasse pra gente. Essa questão do refluxo é muito importante. Então, são duas coisas que sempre que um paciente passa no pneumologista, a gente bate nessa tecla. A questão das vias aéreas, do nariz, que a gente já conversou, e a questão do refluxo, porque as pessoas não conseguem imaginar qual a relação do estômago com o sistema respiratório. Mas a gente lembra que o refluxo nada mais é do que aquele ácido do estômago quando ele sobe pelo esôfago e causa aquela sensação de desconforto
na região do tórax, né? Aquela queimação que é bem clássica do refluxo. Nossa, muito bem explicado. Então, cuidado com o refluxo aí para ficar melhor em dia com a sua saúde respiratória. Gente, o tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão e outros problemas respiratórios. O apoio médico e psicológico é essencial para quem deseja parar de fumar. E depois do intervalo, o Dr. Braulio vai falar sobre como deixar o tabagismo de lado. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Saúde respiratória é tema do De Bem com Você de hoje. Parar de fumar até parece um desafio grande, mas é possível. Agora nós vamos conhecer a história do seu Júlio, que deixou esse hábito de lado. Doutor, vamos conferir? Oi, Gi, tudo bem? Hoje a gente fala sobre tabagismo. É a principal causa das doenças respiratórias crônicas. E olha, até mesmo quem deixou de fumar hoje sente as consequências desse hábito passado. O seu Júlio, por exemplo, está aqui ao meu lado, ele tem 69 anos, começou a fumar aos 14 anos, deixou esse vício, mas hoje lida com algumas consequências desse hábito, né, seu Júlio? Muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente quais são as consequências que você sente hoje em dia. As consequências ficou, né, com problema de respiração. Eu, por exemplo, tenho 28% só dos pulmões, né? Vivo, consequência das bombinhas. Tem horário, né, você tomar, aí você consegue passar o dia tranquilo. E quando tem uma crise, tem uma outra para substituto. Quero fazer efeito em 15 minutos. Mas essa pode tomar uma vez só também, não pode tomar todo dia não. E assim vai levando, entendeu? Mas é difícil. É difícil, né? E o médico, quando ele falou para o senhor, orientou a parar de fumar, o que foi que ele te disse? O que o senhor sentia? Muito cansaço? Não, faltava tanto ar. Você tinha que parar e respirar, senão você não conseguia levar nada adiante. Você tinha que parar mesmo. E não fumar, né? Mas eu não conseguia. Até que o médico orientou, né, com essas palavras aí. Ou para ou morre, né? Em 3 dias eu parei completamente. Não fumei mais. E quais foram os benefícios que o senhor sentiu depois que parou de fumar? Mais disposição, respiração melhorou? Sem comparação. Para mim dormir, eu tive que dormir praticamente com a janela aberta. E com a latinha de Vic do lado, você põe no nariz para se obstruir um pouco, né? E assim foi. Agora, graças a Deus, com as bombinhas, né, e tudo, me sinto bem, vivo tranquilamente. Ficou sequela. Hoje eu tenho efisema pulmonar, entendeu? Que foi por causa do cigarro. O seu Júlio, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, então, o que fica dessa nossa conversa é isso. É sempre importante evitar o hábito, evitar criar esse vício, mas nunca é tarde para eliminar esse hábito. O seu Júlio está aqui para servir de exemplo para a gente, viu, Gi? Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Matheus. Seu Júlio, um ótimo exemplo, né? Doutor, é possível parar, mas precisa de uma rede. Quais os especialistas que as pessoas devem procurar quando pensam, vou parar de fumar? O seu Júlio é um ótimo exemplo mesmo da importância que tem da força de vontade, de você querer parar de fumar. O seu Júlio levou um susto, né? Falou, você tem que parar de fumar, senão você vai morrer. Em 3 dias ele parou de fumar. Muita gente consegue parar de fumar por conta própria. A gente tem alguns estudos que falam entre cerca de 7 em cada 10 pessoas param de fumar por conta própria, sem ajuda. Isso mostra que o hábito é muito vinculado à pessoa. Mas existem, claro, aquelas pessoas que precisam de algum suporte, às vezes um suporte emocional, um suporte medicamentoso, para poder lidar com as consequências do tabagismo. Então, o pneumologista é um especialista que deve ser procurado para ajudar você a parar de fumar. E muitas vezes a gente encaminha também os pacientes para fazer terapia. Então, a terapia cognitivo-comportamental com o psicólogo é muito importante para poder lidar com aqueles vínculos, aqueles estigmas que tem do tabagismo. E claro que a gente oferece também medicações para ajudar a lidar com os efeitos colaterais, principalmente da abstinência ao cigarro. Então nós temos os adesivos que são aplicados na pele para poder ajudar a diminuir os sintomas de abstinência e alguns medicamentos também que são controlados que ajudam a melhorar a questão da ansiedade que o cigarro gera nas pessoas. Perfeito, doutora, a medicina está aí a nosso favor. Com certeza. E o doutor Júlio comentou na reportagem que hoje ele tem 28% da capacidade dos pulmões. É possível reverter esse número
Ou uma vez que a pessoa perde essa capacidade, ela não recupera mais? O dano causado pelo cigarro, ele muitas vezes é irreversível. Mas o que a gente consegue fazer é o fortalecimento muscular daquele paciente. Então você consegue fazer com que os músculos eles consumam menos oxigênio e com isso o pulmão tenha que trabalhar menos, necessitando de uma quantidade menor de esforço respiratório. E com isso a pessoa consegue respirar melhor, consegue se sentir melhor. E claro, as medicações elas servem para dilatar o pulmão. As medicações para o enfisema, para o DPOC, que é a doença do cigarro, são os broncodilatadores. Então eles dilatam o pulmão, eles aumentam o tamanho do pulmão. E com isso você consegue ganhar mais volume pulmonar e ter mais qualidade respiratória também. Ótimo, perfeito. Doutor, e a gente sempre ouve falar de algumas atividades físicas que são amigas da saúde respiratória, né? Caminhada, natação. E aí junto vem aquela expressão, fortalecer os músculos respiratórios. Mas quais são esses músculos? Esse é um grande mito também que existe dentro da pneumologia, dentro da respiração. Então, muita gente acha que exercício para DPOC, exercício para respiração, é exercício de você prender a respiração, de você fortalecer a musculatura do peito, mas na verdade não. O que a gente realmente preconiza é principalmente o exercício de membros inferiores, das pernas, porque os maiores músculos do corpo são nas pernas, os grupamentos maiores do corpo são nas pernas, então as coxas, as panturrilhas, e como eles são os maiores músculos do corpo, eles consomem mais oxigênio para funcionar. Então são os músculos que precisam estar mais tonificados, mais fortes para poder consumir menos oxigênio. O raciocínio é simples, quanto menos oxigênio o seu músculo consome, mais oxigênio vai sobrar para o seu coração, para o seu cérebro, para o seu pulmão. Então vai facilitar muito mais o seu dia a dia, você vai conseguir viver com uma qualidade de vida bem melhor. Gente, olha que interessante, a gente percebe que a saúde respiratória está ligada com o corpo todo, né? Já falou do refluxo que prejudica, agora fortalecer as pernas. Nossa, muito interessante. Na verdade, doutor, qualidade de vida é pensar no todo, né? Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividades físicas. Com certeza. Lembrar que o nosso corpo, ele não é somente um órgão, nem um sistema. A gente é todo um conjunto que envolve tanto a parte física quanto a parte emocional. Então, sim, o psicólogo também é muito importante para poder acompanhar esses pacientes. Muitas vezes tem os estigmas da doença. Então, você sofre de depressão, de ansiedade devido às doenças crônicas. Então, tem que ter um acompanhamento para ter tanto a mente sã quanto o corpo são também. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza, com essas dicas, a gente vai ficar com a mente sã e o corpo sã. Muito obrigado pelo convite. Espero ter esclarecido as dúvidas aí da população. E qualquer coisa, estamos à disposição sempre para ajudar. Ótimo, muito obrigada. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu te convido para acompanhar a gente por meio das nossas redes sociais. E até a próxima.